Você sabia que a indústria pornográfica tem mais visualizações do que a Netflix, Amazon e Instagram juntos? Esse mercado não apenas domina a internet, mas também pode estar causando um impacto devastador em nossas mentes. Vamos mergulhar em um dos assuntos mais polêmicos da atualidade: como a pornografia está afetando a sua saúde mental, te trazendo sérios transtornos e desequilíbrio nos relacionamentos, danificando os laços sociais. É impossível ignorar a sua influência avassaladora na cultura digital contemporânea. Hoje, as plataformas de conteúdo adulto como Xvideos, Pornhub e OnlyFans recebem mais tráfego que gigantes do entretenimento como Netflix e Amazon Prime Video. Isso levanta a pergunta: o que está acontecendo com a nossa sociedade moderna? Com a explosão do acesso à internet, o conteúdo adulto não apenas se popularizou, mas se tornou um dos principais motores da economia digital. De acordo com pesquisas recentes, a cada segundo são gastos mais de $3 mil em pornografia ao redor do mundo. No Brasil, o cenário não é diferente. Mais de 22 milhões de pessoas admitem consumir conteúdo pornográfico regularmente. Mas o que esses dados significam em termos práticos? Além do impacto econômico, há implicações profundas para a saúde mental e a forma como as pessoas interagem entre si. A indústria de entretenimento adulto, em sua vasta acessibilidade, se tornou uma espécie de droga digital, capaz de alterar o funcionamento do cérebro e, por extensão, o comportamento das pessoas. A ciência tem mostrado que o consumo excessivo de conteúdo erótico pode causar efeitos semelhantes aos do uso de drogas pesadas, como cocaína. Isso porque ao assistir a cenas de sexo explícito, o cérebro é bombardeado com dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. Com o tempo, essa sobrecarga de dopamina pode levar a uma espécie de atrofia cerebral, prejudicando a capacidade do indivíduo de experimentar prazer em situações normais. Além disso, a mídia erótica não impacta apenas os indivíduos em um nível biológico. Ela também tem consequências sociais e culturais significativas. Ao promover representações muitas vezes distorcidas e hipersexualizadas das relações humanas, o material explícito reforça estereótipos de gênero, trata as mulheres como objetos e contribui para uma visão distorcida do sexo e da intimidade. Esses efeitos, por sua vez, podem levar a problemas nos relacionamentos, como dificuldades de comunicação, falta de empatia e um aumento na incidência de disfunções sexuais. Nos capítulos seguintes, vamos adentrar ainda mais fundo nessas questões, explorando o impacto global da pornografia, o crescimento do vício em conteúdo adulto e as consequências disso para a saúde mental e nas relações sociais. Fique conosco porque você não vai querer perder essas informações cruciais. Antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Agora bora pro primeiro capítulo. Conteúdo adulto sempre existiu, desde os tempos antigos. A revista Playboy provavelmente é uma das mais conhecidas. Fundada em 1953, ela revolucionou o mercado erótico da época, trazendo fotos de mulheres nuas em suas capas e se tornando o principal meio de acesso de muitos jovens adultos ao mundo da pornografia. Já na televisão, esse tipo de conteúdo também passou a ser transmitido, mas em horários tardios, geralmente na madrugada, por meio de canais pagos da TV a cabo, e depois através de canais exclusivos de pornografia. É claro, na Band, com Emanuele, na seção Cine Privé. Mas foi com a chegada da internet que tornou uma força avassaladora na sociedade moderna. A facilidade de acesso ao anonimato e a vasta diversidade de pornografia disponível transformaram o consumo de conteúdo sensual em uma das atividades mais comuns da rede mundial de computadores. Hoje, plataformas como Pornhub, OnlyFans e Xvideos estão entre os sites mais visitados do mundo, superando até gigantes do entretenimento como Netflix e CNN em termos de tráfego e tempo de visualização. O impacto dos vídeos eróticos na sociedade global é difícil de subestimar. Segundo dados do Quantas Pesquisas e Estudos de Mercados, o Brasil, por exemplo, conta com mais de 22 milhões de pessoas que admitem consumir conteúdo sexualmente explícito regularmente. Esse número é expressivo, representando cerca de 10% da população total do país.
A maioria desses consumidores são homens, cerca de 70%, e desse percentual de 70%, 58% são jovens, com menos de 35 anos e pertencentes à classe média alta. 49% pertencem à classe B. E o curioso é que cerca de 30% desses telespectadores são mulheres. Isso demonstra que o consumo de pornografia está longe de ser um fenômeno marginal. Ele é, na verdade, uma parte integrante do comportamento cotidiano de milhões de pessoas. No cenário global, o Pornhub lidera como uma das principais plataformas de conteúdo adulto, com números de acesso que ultrapassam bilhões de visualizações mensais. De acordo com o Observatório UOL, 12% de todo o conteúdo da internet é de natureza erótica. A cada 39 minutos, um novo filme pornográfico é publicado online. Esses números refletem não apenas o tamanho da indústria, mas também a sua capacidade de influenciar e moldar a cultura digital contemporânea. Filmes para maiores não é mais um fenômeno restrito ao público masculino. Hoje, um número crescente de mulheres também acessa conteúdo sexualmente explícito, desafiando estereótipos e abrindo novas discussões sobre a sexualidade e gênero. Essa mudança tem implicações profundas que vão além das questões de consumo, influenciando a maneira como a sexualidade feminina é compreendida e representada na sociedade. Dados recentes indicam que as mulheres representam cerca de 30% dos usuários em plataformas de mídia erótica, como o Pornhub. Esse crescimento reflete não apenas a maior acessibilidade à pornografia, mas também uma transformação cultural, onde as mulheres sentem-se mais confortáveis em explorar a sua sexualidade por meio desses conteúdos. Ao contrário dos homens, que muitas vezes consomem pornografia de forma habitual, as mulheres tendem a buscar experiências que envolvam uma narrativa mais rica e uma conexão emocional. Elas geralmente preferem conteúdos que exploram o lado sentimental dos relacionamentos, como romances, filmes e séries, especialmente aqueles da Netflix, que focam em tramas amorosas. No entanto, nos últimos anos, percebe-se uma mudança nos padrões de consumo do público feminino. O que antes se restringia a cenas românticas limitadas a beijos e trocas de carícias, hoje mostra um crescimento significativo da mulherada que acessam regularmente sites de plataformas de conteúdos adultos, como Pornhub, Xvideos e OnlyFans. Essa mudança nos padrões de consumo pode ter implicações diversas. As mulheres, embora menos propensas a um consumo compulsivo, também podem enfrentar transtornos como a idealização de padrões de belezas irreais e a não aceitação do próprio corpo e a impressão para corresponder a expectativas sexuais idealizadas. Isso pode prejudicar a autoestima e gerar diversas inseguranças no relacionamento. Culturalmente, as mulheres assumem uma narrativa de objetos a serem consumidos, como criadoras de conteúdo adulto, em diversos sites, principalmente em plataformas para criadores independentes, como o OnlyFans. Essa nova dinâmica em ter mulheres como consumidoras desses conteúdos desafia a tradicional passividade atribuída às mulheres. Se antes o mercado erótico as enxergava só como o principal produto a ser consumido, hoje, com a crescente demanda do público feminino por esse tipo de conteúdo, o mercado está tendo de rever os seus conceitos. À medida que a sociedade continua a evoluir, é provável que veremos um maior reconhecimento das necessidades e desejos das mulheres no contexto da pornografia, assim como a expansão do tipo de conteúdo disponível para atender a essas demandas. A ascensão do OnlyFans, por outro lado, trouxe uma nova dinâmica para o mercado de entretenimento adulto. Diferente das plataformas tradicionais, o OnlyFans permite que criadores independentes monetizem diretamente seu conteúdo, muitas vezes envolvendo nudez ou material sexualmente explícito. Isso gerou uma nova onda de empreendedores digitais, muitos dos quais são mulheres que encontraram na plataforma uma forma de alcançar a independência financeira.
A ex-Miss Bumbum, Suzy Cortez, por exemplo, revelou que chegou a faturar 2,5 milhões em um único mês, graças ao OnlyFans. Essa plataforma, com mais de 130 milhões de usuários pagantes, já pagou mais de 4,5 bilhões de dólares para seus criadores, uma grande parte desse valor proveniente de conteúdo adulto. O OnlyFans abriu um leque de possibilidades na vida de muita gente, principalmente daquelas pessoas que já faziam parte da indústria pornô. Mas mesmo com a liberdade de ser o seu próprio chefe, alguns criadores de conteúdo se queixam do lado obscuro da plataforma, que acaba fazendo muita gente pensar duas vezes. Para começar, a rotina de trabalho não é simples e o dinheiro não vem fácil. Quanto mais você ganha, mais dependente você fica. Para manter uma base de assinantes fiéis, é preciso muita dedicação e disponibilidade para atender a todo tipo de desejos e fetiches. Existem também os problemas que ultrapassam os limites da internet, como o estigma que a maioria enfrenta por trabalhar com pornografia. Pessoas que se dedicam integralmente ao trabalho na plataforma reclamam da descaracterização que sofrem, por serem vistas como um mero objeto sexual 24 horas por dia, além de enfrentarem dificuldades para viverem uma vida normal, o que pode levar à exaustão física e mental. Nos próximos capítulos, vamos explorar como esse consumo massivo de pornografia está afetando o cérebro humano, a saúde mental e as conexões pessoais em uma escala nunca antes vista. O que acontece com o seu cérebro quando ele é exposto a conteúdos pornográficos repetidamente? A resposta não é simples, mas a ciência tem mostrado que os efeitos podem ser tão prejudiciais quanto ao uso de substâncias viciantes como drogas. Conteúdo erótico, quando consumido em excesso, pode literalmente remodelar o seu cérebro, criando padrões de comportamento compulsivo e prejudicando a capacidade de experimentar prazer em situações normais. Isso ocorre porque, ao assistir a cenas pornográficas, o cérebro é inundado com dopamina, um neurotransmissor que desempenha um papel fundamental no sistema de recompensa do cérebro. A dopamina é responsável pela sensação de prazer e satisfação que sentimos em respostas a certos estímulos, como comida, sexo ou conquistas. No entanto, quando o cérebro é exposto repetidamente a altos níveis de dopamina, como acontece durante o consumo excessivo de filmes para maiores, ele começa a se adaptar a essa sobrecarga. Essa adaptação resulta em uma diminuição na sensibilidade dos receptores de dopamina, o que significa que o cérebro precisa de estímulos cada vez mais intensos para alcançar o mesmo nível de prazer. Esse é um dos mecanismos subjacentes ao desenvolvimento de qualquer vício, seja ele em drogas, jogos de azar ou pornografia. Em termos simples, isso significa que o cérebro se acostuma com um conteúdo erótico, levando o indivíduo a buscar cada vez mais conteúdos explícitos e extremos para atingir o mesmo nível de excitação. Essa necessidade crescente por estímulos mais fortes pode ter efeitos devastadores na vida do indivíduo. A atrofia cerebral resultante desse consumo excessivo de dopamina não apenas prejudica a capacidade de sentir prazer em situações cotidianas, mas também pode levar a uma série de outros problemas, como disfunção erétil, diminuição do desejo sexual e até mesmo dificuldades em manter relacionamentos saudáveis. Além disso, o consumo excessivo de conteúdos sensuais está associado a mudanças nas estruturas cerebrais envolvidas na empatia, no autocontrole e na tomada de decisões. Estudos de neuroimagens têm mostrado que pessoas que consomem pornografia regularmente apresentam uma redução no volume da matéria cinzenta em áreas do cérebro responsáveis pelo controle dos impulsos e pelo processamento das emoções. Isso pode levar a uma diminuição na capacidade de resistir a impulsos e a um aumento do comportamento compulsivo, o que pode se manifestar em outras áreas da vida do indivíduo, como trabalho, gerenciamento de riscos na vida financeira e nos relacionamentos.
Outro aspecto preocupante é o impacto do conteúdo erótico na formação das preferências sexuais. O consumo regular de filmes adultos pode levar ao desenvolvimento de fetiches e preferências que não refletem a realidade das relações saudáveis. Isso pode criar expectativas irrealistas sobre o sexo e afetar negativamente a vida sexual do indivíduo, levando à insatisfação e até mesmo a problemas de relacionamento. Em suma, o consumo excessivo de material explícito não é apenas uma questão de moralidade ou comportamento social, é uma questão de saúde mental e bem-estar. Os efeitos a longo prazo desse hábito podem ser profundamente prejudiciais, afetando não apenas a saúde do cérebro, mas também a qualidade de vida em geral. No próximo tópico, vamos explorar como a difusão global da pornografia está exacerbando esses problemas e criando novos desafios para a sociedade. Antes de dominar a internet, a indústria de conteúdo adulto também passava por outros veículos de comunicação, como revistas, DVDs e fitas VHS alugadas por locadoras de filmes, e até mesmo a televisão. Para muitos, a internet abriu as portas do universo pornô, já que eliminou o constrangimento social de ter que ir a uma locadora e alugar um filme erótico, na seção escondida do estabelecimento. Com a globalização e a internet, o acesso ao conteúdo pornográfico tornou-se instantâneo e universal. Esta mudança não apenas ampliou o alcance da pornografia, mas também introduziu novos desafios e preocupações sociais, à medida que ela se espalha por todo o mundo. A internet revolucionou a forma como a pornografia é consumida. Antes da era digital, o acesso a esse tipo de conteúdo era limitado e muito caro, e muitas vezes cercado de tabus. No entanto, com a chegada da banda larga e o aumento do uso de dispositivos móveis, o acesso à mídia erótica tornou-se quase ilimitado e gratuito. Hoje, qualquer pessoa com uma conexão à internet pode acessar uma quantidade praticamente infinita de conteúdo adulto em qualquer lugar e a qualquer momento. Essa acessibilidade transformou a pornografia em um fenômeno verdadeiramente global. Países como os Estados Unidos, Brasil, Índia e Japão estão entre os maiores consumidores de pornografia online. Mas esse consumo não se limita às nações mais ricas ou desenvolvidas. Mesmo em países com acesso limitado à internet, o consumo de pornografia tem aumentado à medida que mais pessoas se conectam à rede mundial. No Brasil, por exemplo, o consumo de vídeos eróticos é um dos mais altos do mundo. O site Xvideos, um dos maiores portais de conteúdos adultos do mundo, revela que os brasileiros estão entre os usuários mais ativos. Com uma média de 700 milhões de acessos mensais, a plataforma ficou para trás apenas do YouTube e do Google, serviços de buscas. Outro site dedicado a vídeos pornográficos também aparece na lista dos 10 mais acessados. O Pornhub aparece na 7ª posição do ranking, somando 273 milhões de acessos em abril. Juntos, os dois sites de conteúdos adultos somaram 973 milhões de usuários, chegando perto do número de acessos que teve o Google, que somou 1,3 bilhão de visitantes no 4º mês desse ano. Isso reflete uma tendência crescente no país, onde a pornografia se tornou uma parte cada vez mais integrada do cotidiano digital. Na Índia, um país tradicionalmente conservador em termos de sexualidade, o consumo da pornografia disparou nos últimos anos, especialmente entre os jovens. O país agora ocupa uma posição de destaque no ranking mundial de visualizações de sites para maiores de 18, o que tem gerado debates acalorados sobre o impacto desse fenômeno na cultura e nos valores tradicionais indianos. Esse aumento no consumo global de pornografia tem uma série de implicações sociais. Uma das mais preocupantes é o impacto sobre a percepção das relações sexuais e de gênero. A mídia erótica, em sua grande parte, retrata o sexo de uma forma irreal e muitas vezes violenta, o que pode influenciar a maneira como as pessoas percebem e se engajam em suas próprias vidas sexuais. Os jovens podem estar formando as suas primeiras impressões sobre sexo e relacionamento com base em conteúdos distorcidos e hipersexualizados.
Além disso, a globalização da pornografia levanta questões sobre a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. A acessibilidade do conteúdo adulto significa que muitos jovens estão sendo expostos a materiais sexualmente explícitos em idades cada vez mais precoces. Isso pode ter efeitos prejudiciais no desenvolvimento emocional e psicológico, levando a problemas como ansiedade, depressão e disfunções sexuais. Outro impacto significativo é a normalização da pornografia em diversas culturas. Em algumas sociedades, passou a ser vista como uma forma de expressão sexual legítima, enquanto em outras, ela é percebida como uma ameaça aos valores tradicionais. Essa tensão cultural pode levar a conflitos e divisões sociais, especialmente em países onde as normas sociais sobre sexualidade são rígidas ou estão em transição. Em suma, a difusão global da pornografia está mudando a forma como as pessoas ao redor do mundo percebem o sexo, os relacionamentos e a própria identidade sexual. À medida que essa tendência continua a crescer, será crucial entender e abordar os impactos sociais e culturais desse fenômeno. O vício em pornografia é um problema real e crescente que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Ao contrário do que muitos pensam, esse tipo de vício não se trata apenas de uma falta de autocontrole, mas sim de uma condição complexa que envolve fatores neurológicos, psicológicos e sociais. Muitos indivíduos que lutam contra esse vício relatam sentir vergonha, culpa e baixa autoestima, o que pode levar a condições como depressão e ansiedade. Esses sentimentos são frequentemente exacerbados pelo estigma social em torno da pornografia, o que pode fazer com que as pessoas hesitem em buscar ajuda. Felizmente, existem opções de tratamento para aqueles que lutam com o vício em pornografia. A terapia cognitivo-comportamental, o TCC, é uma das abordagens mais eficazes, ajudando o indivíduo a identificar e moldar os padrões de pensamento e comportamento que contribuem para o vício. Além disso, grupos de apoio, psicólogos, sexólogos e terapeutas podem ajudar aqueles que são acometidos por essa condição. Na própria internet, existem serviços que podem auxiliar. O tratamento terapêutico pode ser potencializado com a participação em fóruns na internet em que pessoas com o mesmo problema trocam experiências. Galera, uma dica que eu posso passar para vocês é fazer uma limpa nas suas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook. Parem de seguir influenciadores que publicam conteúdos vulgar, explorando a sensualidade, e comecem a seguir pessoas que vão te ajudar a largar esse vício que rouba sua energia, como o influenciador e neurocientista Rafael Grata. Ele dá várias dicas de autoajuda, principalmente para tratar esse distúrbio mental. É importante notar que o vício em pornografia não é algo que pode ser superado da noite para o dia. O processo de recuperação exige muito tempo, paciência e um compromisso contínuo com a mudança. No entanto, com o apoio certo, é possível quebrar o ciclo de vício e recuperar o controle sobre a sua própria vida. A pornografia não é apenas um reflexo da sociedade, mas também um poderoso agente de transformação cultural. Ela desempenha um papel significativo na formação das percepções individuais sobre sexo, gênero e relacionamentos. Ao retratar o sexo de maneira altamente estilizada e muitas vezes irrealista, cria expectativas que raramente correspondem à realidade. Essas representações podem influenciar a forma como as pessoas entendem suas próprias sexualidades, bem como a maneira como se relaciona com os outros. Um dos principais impactos é a objetificação do corpo humano, particularmente do corpo feminino. Na maioria dos conteúdos pornográficos, as mulheres são retratadas de maneira que enfatiza a sua sexualidade como o principal ou único aspecto de sua identidade. Isso pode levar à internalização de padrões de belezas irreais e à crença de que o valor de uma mulher está principalmente em sua aparência e em sua capacidade de satisfazer sexualmente. Essa objetificação pode ter consequências graves para a autoestima das mulheres e para a forma como elas são tratadas na sociedade. Além disso, muitas vezes reforça estereótipos de gênero, apresentando homens como dominadores e mulheres como submissas. Esses estereótipos podem se infiltrar nas percepções individuais sobre o que constitui um relacionamento normal ou desejável. Homens podem sentir pressão para se comportar de maneira agressiva ou dominante, enquanto as mulheres podem se sentir compelidas a adotar um papel passivo ou submisso nas relações sexuais.
Em última análise, a pornografia não é apenas um produto de consumo, é uma força cultural poderosa que molda nossas percepções de gênero, sexualidade e intimidade. À medida que a sociedade continua a navegar por essas questões, será crucial examinar criticamente o papel das relações sexuais em nossas vidas e considerar como podemos mitigar seus efeitos negativos, enquanto promovemos uma compreensão mais saudável e equilibrada da sexualidade. Me diz aí, o que vocês acham do consumo excessivo de pornografia? Faz mal? Isso está te prejudicando de alguma forma? Comente aqui embaixo. É importante ouvir a opinião de vocês. Tchau e até a próxima.